sua Bíblia, no livro dos Salmos, o capítulo 19, livro dos Salmos, o capítulo 19. Nós vamos ler apenas um versículo. Salmo de número 19, nós vamos ler apenas o versículo de número 14. O começo deste salmo é bastante conhecido, o final é conhecido também, mas não é tão enfatizado geralmente na nossa leitura, quando nós passamos por esse capítulo. E eu gostaria de focar justamente no último versículo, Salmo de número 19, o versículo 14, que diz o seguinte: As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Recentemente eu conversava com um pastor, amigo meu, e ele me falou um fato interessante a respeito da vida dele. Ele disse que ele começou a fazer dieta, mas um tipo diferente de dieta, um tipo bastante curioso, talvez recente. E ele me relatava que em uma semana ele perdeu cerca de 5 quilos. Eu não sei se isso é muito ou se é pouco, mas me impressionou. Uma semana, 5 quilos, que bacana. E eu perguntei para ele então, mas afinal de contas, como é essa dieta que você está fazendo? E ele disse, a dieta que eu estou fazendo se chama jejum intermitente. De meio-dia às 6 da tarde, eu me alimento normalmente. Eu como de tudo. Como doces, como carnes, como saladas também, embora não seja o meu preferido. Como de tudo, como à vontade, me sacio de meio-dia até às 6 da tarde. Mas a partir de 6 horas da tarde, eu não ponho mais nada na boca. Não como mais nada a partir das 6 horas da tarde, até a hora do almoço do dia seguinte. 6 horas de refeição, 18 horas em jejum intermitente, e seguindo esse roteiro, ele me relatou que perdeu cerca de 5 quilos em uma semana. Você não deve se sentir encorajado ou encorajada a seguir esse modelo, a não ser que você faça um acompanhamento profissional, mas isso funcionou para ele. E eu comecei a pensar então a respeito das dietas. E eu fui pesquisar um pouco a respeito do que se diz e do que existe com relação à dieta. E para minha surpresa, eu percebi que são inúmeras as variedades de dieta. Eu ouvi falar pela primeira vez de uma tal dieta Dukan, de uma tal dieta cetogênica, da dieta da sopa, dieta Ravena, dieta paleolítica e dieta mediterrânea. Cada uma dessas dietas, cada um desses tipos de reeducação alimentar, permite que a pessoa que está levando adiante esse projeto coma diferentes tipos de coisa, em quantidades variadas, em momentos variados do dia. Mas os tipos e as variedades de dieta são inúmeros. E tem algumas até que passam daquilo que a gente consideraria como normal e beira uma outra categoria. Eu descobri, por exemplo, que existe uma chamada dieta do não coma, cheire. Não coma, cheire. E essa dieta consiste basicamente do seguinte: sempre que você ficar com fome, você pega uma maçã, você pega uma banana, ou então um pouco de hortelã, e cheira. E foi comprovado, por incrível que pareça, foi comprovado cientificamente que o simples fato de cheirar a maçã, a banana ou o hortelã
sacia a fome. Claro que não tanto quanto se você comesse, mas sacia a fome por um momento. Dieta do não coma, cheire. Isso me levou a pensar na quantidade de dietas e naquilo que as pessoas estão dispostas a fazer para se manterem fitness, para perderem peso, para melhorarem a sua qualidade de vida, para melhorarem a sua saúde. Quantas coisas as pessoas estão dispostas a se submeter, a quantas coisas as pessoas estão dispostas a se submeter, a quantos tipos de dieta para se manterem saudáveis e fitness. Mas o que me chama a atenção de fato é que nós, como cristãos, muitas vezes não levamos a sério uma dieta espiritual balanceada e equilibrada que nos dê qualidade de vida enquanto cristãos. O que me chama a atenção é que nós cristãos muitas vezes nos preocupamos com diversos tipos de dieta, com diversos tipos de exercício, com diversos tipos de horários e agendas, para mantermos uma vida mais saudável, para elevarmos a nossa qualidade de vida, para nos mantermos de fato fisicamente fitness, mas não nos preocupamos com uma dieta espiritual que nos garanta qualidade de vida. Não nos preocupamos muitas vezes com seguir aquele roteiro balanceado e equilibrado apresentado pelo próprio Senhor na sua sagrada Escritura, que vai nos permitir ter uma vida longeva espiritualmente, uma vida ativa espiritualmente, uma vida de verdade espiritualmente. E por isso eu gostaria de brevemente falar com você nessa noite a respeito de uma dieta espiritual, a respeito de um roteiro que te ajude a ser um cristão fitness, que te ajude a ser um cristão em forma, uma cristã saudável de fato, uma cristã que tenha qualidade de vida na presença do Senhor. E o texto que nós lemos nos ajuda a enxergar e a compreender 3 elementos que precisam fazer parte da dieta de todo aquele e de toda aquela que quer começar a ter uma caminhada com Deus, um estilo de vida cristão, saudável e fitness. 3 elementos bastante simples, bastante conhecidos e, no entanto, muitas vezes negligenciado. Primeiro elemento da sua dieta e da minha dieta, se nós queremos ser cristãos verdadeiramente saudáveis, cristãos verdadeiramente fitness. Leia a Bíblia. Em primeiro lugar, leia a Bíblia. É claro que você sabe disso, é claro que todos nós sabemos disso. Nós sabemos que a leitura da palavra de Deus é fundamental para a nossa vida espiritual. É fundamental que nós constantemente leiamos a palavra de Deus, porque é a vida emanando e jorrando das Escrituras. O salmista, ao compor esse salmo, ele deixa muito claro o amor que ele tinha pela palavra de Deus. Isso resplandece um pouco no versículo 14, mas fica muito claro nos versículos 7 e 8, que dizem o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. 2 versículos completamente dedicados à palavra de Deus. É óbvio que esse salmista amava e lia a palavra do Senhor. Ele lia a sua Bíblia constantemente, afinal de contas, ela é perfeita e restaura a alma.
Ele é fiel e dá sabedoria aos simples. Ela é reta e alegra o coração. Ela é pura e ilumina os olhos. Sendo tudo isso, é claro que fazia parte da dieta do salmista a leitura constante da palavra de Deus. É extremamente importante, então, que eu e você mantenhamos na nossa dieta espiritual períodos de leitura bíblica. É fundamental porque é a Bíblia que nos revela a respeito de Deus. É na Bíblia que nós entendemos e encontramos quem Jesus é. É da Bíblia que nós tiramos as verdades espirituais que vão impactar toda a nossa caminhada neste mundo e a nossa eternidade. É por isso que nós precisamos constantemente ler a Bíblia. Nós devemos ler a Bíblia, deve fazer parte da nossa dieta espiritual, a leitura da Bíblia todos os dias. Todos os dias. Porque, afinal de contas, todos os dias nós enfrentamos lutas. Todos os dias nós enfrentamos dificuldades, nós temos problemas. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias esse mundo nos pressiona. Todos os dias, então, nós precisamos recorrer e ser alimentados pela palavra de Deus. Alimentados da palavra de Deus, para que possamos ter um estilo de vida saudável, para que possamos ter, de fato, qualidade de vida. Assim como nós não podemos nos alimentar hoje e esperar ficar satisfeitos por todo o restante da semana, assim também nós não podemos ler a palavra de Deus uma vez na semana, aqui na igreja apenas, na célula apenas, e supor que isso basta. É absolutamente fundamental que nós leiamos todos os dias, assim como uma simples refeição, por mais completa e abundante que seja, não nos sustentará por toda uma semana. E esse é o primeiro elemento que deve fazer parte da minha dieta espiritual e da sua dieta espiritual, se nós verdadeiramente queremos ser cristãos saudáveis, cristãos fitness. Mas há ainda um segundo elemento que segue diretamente da leitura constante e diária da palavra de Deus. Em primeiro lugar, inclua na sua dieta a leitura da palavra de Deus. Mas em segundo lugar, inclua na sua dieta a meditação na palavra de Deus. Não apenas a leitura, mas a meditação. É exatamente isso que o salmista fazia. Ele não apenas lia a palavra do Senhor, mas ele meditava na palavra do Senhor. O versículo 14 deixa isso claro para nós, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença. É por isso que ele se dedicava dia e noite a meditar na lei do Senhor, como diz o capítulo 1 do livro de Salmos. Ele não apenas lia, mas ele meditava na palavra de Deus. Não quer dizer que o dia inteiro ele estava ouvindo uma pregação. Não quer dizer que o tempo inteiro ele estava com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia. E não fazia mais nada além de ler a Bíblia. Não é isso. Mas o tempo inteiro ele estava em contato com a Bíblia. O tempo inteiro ele estava com a sua mente voltada para as ideias de Deus reveladas na Bíblia por meio da meditação. Por meio da meditação. E é muito importante que esse segundo elemento faça parte da nossa dieta, porque a leitura bíblica, por si só, não nos alimenta por muito tempo. A leitura bíblica, se não for acompanhada de meditação, não vai gerar muita vida em nós. E é por isso que não é incomum nós encontrarmos cristãos e cristãs
talvez com vários anos já de caminhada com Deus, que não amadurecem na fé. E aí você pergunta, mas você lê a sua Bíblia? E o irmãozinho ou a irmãzinha fala, leio sim, todo dia. Eu acordo, leio o meu capítulo, leio o meu salmo, e fecho a Bíblia e vou viver a vida. Esse é justamente o problema, nós não podemos, se queremos ser cristãos saudáveis, ler o capítulo diário, fechar a Bíblia e viver a vida. A leitura por si só, não produz vida em nós. É necessário que haja meditação no nosso coração. Quando a gente fala em meditar, geralmente nós somos levados àquelas religiões orientais, aqueles pensamentos e ideias de que nós temos que esvaziar a nossa mente, nós temos que relaxar, nós temos que controlar a nossa respiração, talvez sentando numa posição que facilite a concentração. Talvez essa seja a sua ideia de meditação, mas não é a ideia de meditação bíblica e de meditação na palavra de Deus. A ideia de meditar no coração que Davi expressa aqui, que a meditação do meu coração seja agradável na tua presença, é o extremo oposto de esvaziar a mente e controlar a respiração. A ideia bíblica de meditação é o extremo oposto disso. Ao invés de esvaziar a mente e não pensar em nada, você enche a sua mente da palavra de Deus. Você absorve o máximo que você puder e deixa na sua mente. Mas mais do que isso, você traz da sua mente para o seu coração. Por isso que a meditação é importante. Leitura é fundamental, é o primeiro elemento de uma dieta espiritual balanceada. Mas precisa ser acompanhado da meditação. Quando nós lemos a Bíblia, nós trazemos a informação do livro para a nossa mente. Quando nós meditamos na Bíblia, nós trazemos a informação da mente para o coração. E isso é o que faz toda a diferença. Recentemente eu li um livro, ou reli um livro, em que o autor falava a respeito de meditação e ele deu um exemplo muito interessante da diferença entre leitura bíblica e meditação bíblica. E ele contou a história de dois irmãos que decidiram sair para passear num campo. E no fim da tarde já, os dois estavam passeando pelo campo e sentiram fome. Mas eles olharam e viram que havia uma bela laranjeira ali, toda carregada, cheia de laranjas. E eles pensaram, puxa, que coisa boa, estamos com fome, vamos nos saciar com as laranjas. Um desses irmãos pegou uma das laranjas e comeu. E ainda pegou algumas para levar para casa depois. O outro desses irmãos arrancou a laranjeira e levou para sua casa e plantou no jardim da sua casa. Um dos irmãos teve laranja por alguns dias. O outro dos irmãos tinha laranjas sempre que ele precisava. Estavam sempre à disposição dele. Essa é a diferença entre leitura bíblica e meditação bíblica. Quando nós lemos, nós somos alimentados por um intervalo de tempo. Quando nós meditamos, nós trazemos a informação da mente para o nosso coração. E a palavra se torna viva em nós, e o Espírito Santo de Deus a usa para ministrar as nossas vidas sempre que há necessidade. Por isso é importante não apenas nós lermos a palavra de Deus, mas é fundamental nós meditarmos na palavra de Deus. Se nós queremos ser fitness e ter qualidade de vida cristã, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Como é que a gente medita na palavra de Deus? Antes de tudo, a gente tenta memorizar, não precisa ser um trecho muito grande, não precisa ser um capítulo de cada vez. Pegue um versículo, pegue 2 versículos,
Mas pegue de verdade aqueles 2 versículos. Não permita que eles fujam da sua mão, que eles fujam da sua mente, assim que o seu tempo a sós com Deus terminar. Passe o dia com aqueles versículos. Relembre esses versículos. Repita esses versículos. Memorize esses versículos. Memorize esses versículos. Mas mais do que isso, reflita nesses versículos. Pense nas implicações desses versículos. Pense no que esse versículo significa e como ele é aplicado na sua vida. Porque por mais que eu e você leiamos a Bíblia todos os dias, se nós não pararmos para refletir naquilo que nós lemos, isso vai ter pouco efeito em nós. O efeito vai existir, mas vai ser limitado, vai ser curto. E da segunda vez que nós passarmos por esse versículo, nós nem vamos lembrar que já tínhamos lido aquele versículo. E a gente vai pensar, poxa, que versículo bonito. Mal sabendo nós que já passamos por aquele versículo 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. Quando nós não refletimos, a palavra de Deus tem pouco efeito na nossa vida. A transformação causada em nós é minimizada. Mas quando nós paramos para refletir de fato, para considerar de fato, para ponderar de fato, o efeito da palavra do Senhor nas nossas vidas é inimaginável. E às vezes, 2 semanas depois que nós lemos um versículo, ele ainda está na nossa cabeça. Talvez você já tenha passado por essa experiência. Você lê um versículo, você pega aquele versículo para você e vai viver a sua vida com aquele versículo na mente. E constantemente ele volta para você e você relembra, puxa, olha só que promessa de Deus, olha só que exortação do Senhor. E passa 1 semana, passa 2 semanas, e você ainda está vivendo de acordo com aquele versículo, porque você meditou de fato nele. Por isso é importante não apenas nós lermos, mas nós meditarmos na palavra de Deus. Nós trazermos a informação do livro para a nossa mente e da mente para o nosso coração. É nós passarmos o dia em contato com a palavra de Deus, mesmo quando não temos um livro impresso nas nossas mãos. É quando você lê um versículo e você está deitado, já antes de dormir, o sono não vem, a hora já está avançada, e você pensa, eu não vou levantar para fazer outra coisa, eu preciso dormir. Mas ao invés de ficar pensando em nada, ou ficar pensando naquilo que não vai me acrescentar nada, deixa eu relembrar aquele versículo. Deixa eu pensar mais uma vez naquela palavra do Senhor que eu li hoje de manhã. Enquanto você vai para o trabalho, para a faculdade, você não vai pensando em nada ou simplesmente ouvindo música todos os dias. Mas você tem uma palavra do Senhor para alimentar a sua vida, para passar da sua mente para o seu coração. E isso vai gravando fundo dentro de você. Melhor definição de meditação bíblica que eu li foi a seguinte, o melhor exemplo. Se você consegue se preocupar, então você consegue meditar. Se você consegue se preocupar, então você consegue meditar. Preocupação faz isso com a gente. A gente está preocupado com algum problema, está andando, está na fila do banco, puxa, mas como é que eu vou resolver aquela situação? E sai, resolve o que precisa no banco, depois vai para o mercado, enquanto está indo para o mercado, ai meu Deus, mas aquela situação eu preciso fazer alguma coisa. E depois você vai tomar o seu banho e você está lá cheio de shampoo na cabeça, mas o problema vem te perturbar e você pensa, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Você está pronto para dormir, mas a preocupação vem atrás de você. Se você consegue se preocupar, você consegue meditar. Você consegue, enquanto estiver na fila do banco, eu e você conseguimos, ao invés de pensar no problema, pensar na palavra de Deus que nós lemos de manhã.
Enquanto estamos indo para o mercado, nós conseguimos andar ou dirigir pensando e refletindo na palavra de Deus que nós lemos. Enquanto estamos tomando banho ou antes de dormir, nós conseguimos e podemos ler, refletir na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, de modo que cada vez mais ela ganhe raízes no nosso coração, cada vez mais ela ganhe profundidade na nossa vida e vá gerando transformação em nós, e vá gerando vida em nós, e vá gerando cristãos saudáveis, cristãos que vivem de acordo com uma dieta balanceada, que apresentam de fato qualidade de vida. Primeiro elemento da nossa dieta espiritual, leia a Bíblia. Sempre que você puder, leia a Bíblia. Mas em segundo lugar, medite na palavra de Deus. Permita que ela encha os seus pensamentos, que ela encha os seus momentos ociosos, que ela encha os seus momentos de caminhada, que ela tome conta de você. Que de fato ela saia da cabeça e venha para o coração. Que de fato ela deixe de ser teoria e se torne prática nas nossas vidas. Mas não apenas a meditação deve fazer parte da nossa dieta espiritual, assim como a oração. Em terceiro lugar, o terceiro elemento que deve fazer parte da nossa dieta espiritual saudável é a oração. Sem dúvida alguma, você sabe disso também. Mas talvez nós não tenhamos consciência de como a meditação é importante para a oração. O salmista não apenas lia a palavra de Deus, não apenas meditava na palavra do Senhor, mas ele respondia a Deus com oração. Palavras saíam da boca dele em forma de oração e eram dirigidas ao Senhor. É exatamente isso que o começo do versículo 14 diz, que as palavras da minha boca, que aquilo que eu falar, que as minhas orações sejam agradáveis a Ti. E na verdade, este próprio versículo é uma oração. Ó Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, minha rocha e meu Redentor. O salmista lia a palavra de Deus e meditava na palavra de Deus, mas ele respondia ao Senhor em oração. Sem dúvida alguma, você sabe que não é possível nós termos saúde espiritual sem oração. A gente não consegue caminhar de perto com Deus, nós não conseguimos ter uma vida que agrade de fato ao Senhor sem oração. Nós não conseguimos ter uma caminhada saudável sem oração. Deus espera que nós oremos. Nós vemos isso antes de tudo no exemplo de Jesus, que constantemente se retirava para lugares isolados, para lugares desertos, e ali ele orava. Como se não bastasse o exemplo de Jesus, nós temos ordens e mandamentos diretos com relação à oração. O mais claro deles, orai sem cessar. Todo cristão precisa orar para ter uma caminhada saudável com Deus. Oração é fundamental para nós. No entanto, muitas vezes a nossa oração parece ou se torna algo frio, se torna algo distante de nós. A gente está orando, mas não está orando de verdade ainda. Eu já passei por essa experiência e talvez você já tenha passado também. Você se ajoelha para orar e quando você vê no meio da oração, você está pensando em outra coisa. E você se força, não, eu preciso voltar a orar.
E aí você recomeça então, e tenta orar de novo, mas o tempo passa e você se distrai, e sua mente vai longe. E você precisa, e você fala, não, eu preciso orar, eu quero orar, deixa eu voltar a orar. E a gente gasta nisso aí uns 5, 10, 20 minutos, meia hora, cada um gasta um tempo diferente, até começar a orar de verdade. O conselho que um escritor recente, chamado Tozer, nos dá é o seguinte: ore, 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 até você começar a orar de verdade. Muitas vezes nós oramos sem estar orando de verdade. Geralmente, nós lemos a Bíblia, nós temos o nosso tempo a sós com Deus, e nós queremos ler a Bíblia e nós queremos orar. E o que acontece é que nós lemos um texto, nós fechamos e nós vamos falar a respeito de outras coisas com Deus. E não tem continuidade nenhuma entre aquilo que nós lemos e aquilo que nós falamos para Deus. Não é uma conversa de verdade muitas vezes. A gente lê um texto que é um consolo e nós nos voltamos a Deus pedindo. Nós lemos um texto que nos dá uma exortação e nos corrige no nosso modo de viver. E nós oramos agradecendo por aquilo que nós temos recebido. Não é incomum nós dissociarmos no nosso período de devocional, no nosso período de meditação, de leitura bíblica e oração, esses dois elementos que deveriam caminhar juntos, que deveriam compor e constituir uma verdadeira conversa. Não é incomum nós separarmos leitura bíblica de oração, como se Deus falasse uma coisa e a gente mudasse de assunto. E Deus vem e fala uma coisa por meio da sua palavra, mas a gente responde em oração, mudando de assunto. E quando nós fazemos isso, naturalmente, a gente ora com essa sensação de que não está orando de verdade. Alguém aqui que está presencialmente já viveu isso? Alguns irmãos, você pode comentar aí também no chat se você já passou por essa experiência. É como se nós lêssemos, por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Puxa, olha só o que Deus falou para mim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora eu vou orar. Deus, eu quero te agradecer pelo trabalho, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a caminhada que eu vou fazer daqui até a escola, que o Senhor cuide da minha mãe que está doente, que o Senhor cuide disso e que o Senhor faça aquilo outro. E nós ignoramos muitas vezes na nossa resposta a Deus, por meio da oração, aquilo que Ele nos falou por meio da palavra dEle. E quando isso acontece, nós temos esse senso de descontinuidade. E geralmente, quando nós fazemos isso, o nosso tempo a sós com Deus, o nosso período de meditação bíblica, de leitura bíblica e oração, parece frio, parece distante, parece que nós estamos fazendo só para não passar o dia sem fazer, quando na verdade, leitura bíblica e oração deveriam ser algo extremamente profundo e íntimo, porque são e constituem verdadeiramente uma conversa com Deus. Deus fala conosco por meio da sua palavra, e nós respondemos por meio da oração. Deus nos fala por meio da palavra, e nós respondemos por meio da oração. E o que precisa conectar esses dois elementos é a meditação bíblica. É quando nós lemos um versículo, mas antes de orar, antes de responder ao Senhor, antes de falar com Ele, nós meditamos nele por um tempo. Nós pensamos, Deus, o que o Senhor está falando aqui? Deus, me ensina alguma coisa com relação a esse versículo. Deixa eu parar um tempo e trazer um pouquinho esse versículo da minha mente para o meu coração.
E quando o versículo sai da mente e vem para o nosso coração, nós respondemos ao Senhor em oração, como numa conversa, como uma conversa deve ser, como a oração e a leitura da Bíblia devem caminhar. É como se nós orássemos, por outro lado, da seguinte forma: nós lemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós pensamos então, puxa, que versículo bonito, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele cuida de mim, Ele me apacenta, Ele sabe das minhas necessidades. Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Puxa, Deus, obrigado porque o Senhor cuida de mim. Obrigado, Pai, porque o Senhor conhece o meu coração e sabe aquilo que eu preciso. Obrigado, Deus, porque o Senhor sustenta a minha vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor supre as minhas necessidades. Eu confio no Senhor porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor cuida de mim. E naturalmente nós entramos numa conversa com Deus. Naturalmente nós entramos num diálogo com Deus. Ele nos fala por meio da palavra dele. Nós trazemos para o nosso coração e respondemos em forma de oração. Quando a nossa oração é dessa forma, ela não parece fria. Quando a nossa oração é dessa forma, nós não temos essa dificuldade de começar a orar de verdade. Afinal de contas, nós já estamos numa conversa. Afinal de contas, nós já estamos num diálogo. Por isso é absolutamente fundamental que esses 3 elementos estejam presentes na vida e na rotina de todo cristão, de toda cristã, que quer ter uma vida saudável na presença de Deus, que quer ter qualidade de vida espiritual. A leitura da Bíblia, quando a palavra de Deus vem para a nossa mente, a meditação, quando a palavra de Deus sai da nossa mente e vai para o nosso coração, e a oração, quando nós respondemos a Deus de forma sincera, de forma profunda, de forma pessoal, nós conversamos com Deus. Sem dúvida alguma, quem mantém esses 3 elementos na sua dieta, na sua rotina, é um cristão saudável, é um cristão que apresenta qualidade de vida, é um cristão que Deus usa, é um cristão que tem disposição para caminhar na presença do Senhor. Eu gostaria de concluir lendo um trecho de um texto escrito por um pastor que viveu há cerca de 4 séculos, um pastor puritano, um pastor inglês. E esse texto ele relata com muita clareza a conexão que deve haver entre esses 3 elementos: leitura da Bíblia, meditação e oração. Como eles estão interligados, como a ausência de um deles na vida de qualquer cristão gera prejuízo. Como a ausência de qualquer um desses elementos na vida de um cristão gera falta de saúde. Ele disse a respeito da leitura da Bíblia, da meditação e da oração o seguinte: ler a Bíblia e não meditar é uma atividade infrutífera. É melhor ler um capítulo e meditar nele do que ler vários capítulos e não meditar. Da mesma forma, meditar na palavra de Deus e não orar é como se preparar para uma corrida e nunca dar a largada. Essas 3 atividades, leitura, meditação e oração, caminham juntas. E embora possam ser ocasionalmente feitas individualmente, é muito melhor mantê-las juntas. É muito melhor nós orarmos, meditarmos, nós lermos a Bíblia, meditarmos e orarmos, do que tentarmos fazer essas coisas de forma desconexa.
quando nós fazemos isso, quando nós incorporamos esses hábitos cristãos à nossa vida, nós experimentamos melhora na nossa saúde espiritual. Nós experimentamos ânimo renovado da parte do Senhor. Nós experimentamos vida e vida de verdade na presença do Senhor. Eu gostaria de orar nesse momento com você, te encorajando e pedindo que o Senhor te abençoe, enquanto a equipe de louvor vem para cá, pedindo que o Senhor te abençoe, que Ele me abençoe, que Ele nos ajude a desenvolver esses hábitos cristãos saudáveis de fato, que Ele nos ajude a desenvolver essa dieta espiritual para o nosso próprio bem, para que as nossas noites de oração, os nossos dias de leitura bíblica, sejam não apenas uma atividade a ser marcada numa tabelinha onde a gente diz que concluiu a tarefa, mas seja de fato um momento de relacionamento, de conversa com Deus, onde o Senhor nos trata, onde o Senhor renova o nosso ânimo, onde o Senhor cuida da nossa vida e nós dialogamos de perto com Ele.